Irmãos, digamos que a nossa sala aqui é como se fosse as questões introdutórias da nossa fé. Então, digamos assim, eu vou tentar pincelar algumas coisas hoje, certo? Que eu digo com uma probabilidade muito grande, principalmente uma das perguntas que a gente vai abordar hoje é sobre Trindade. Toda vez que a gente entra em Trindade, vai existir dúvidas e se você não está no nosso grupo do WhatsApp, ao final da aula você pode me passar o seu contato, que eu insiro você, porque, por exemplo, a gente trabalhou de maneira mais profunda algumas coisas que a gente vai abordar hoje no CRE, que são os nossos estudos da quarta-feira, que é justamente na confissão de fé. Então eu posso mandar os links, digamos assim, relativos, para que você possa ver de maneira mais profunda se você tiver interesse. É aquela história, você não tem que ver obrigatoriamente, mas se você quiser aprofundar o tema, né, a nossa ideia hoje não é mergulhar, senão eu trabalharia só uma única pergunta, mas a ideia é mais a gente trabalhar as bases. Então a gente vai tentar trabalhar de maneira mais curta, mais simples, mais direta. E se você quiser aprofundar, você pode vir conversar comigo. Se você não se der por satisfeito vendo a aula do CRE, a gente pode indicar livros, né? E não se sinta constrangido não, porque a ideia da gente é que você realmente aprenda. E vai ter pessoas que vão ter mais interesse sobre alguns temas e outras sobre outros temas e não fique constrangido com relação a isso. Uma outra coisa, não se sinta constrangido também para perguntar. Eu digo com muita tranquilidade, né? Na pregação você não tem como me interromper, mas hoje é aula, então interrompa, pergunte, né? Não pense assim, não, o Rodrigo está falando. Não, fale, questione, a ideia é justamente essa. A pergunta 2, né, abrindo aí, ainda na abertura do catecismo, é quem é Deus? Ele vai falar, né? Que ele é o Criador. Se a gente fosse trabalhar isso de maneira mais profunda, eu diria que cada expressão aí da resposta, a gente teria bagagem suficiente para gastar tempo nela. Ou seja, não é à toa. Ele está falando aí, ó, ele é Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Pensando em sustento, confiança, manutenção, eu diria que esse é um dos pilares, ou deveria ser um dos pilares da nossa fé, que a gente, por exemplo, não deveria titubear, por exemplo, pensando no nosso sustento, na nossa manutenção, no nosso dia a dia. Ou seja, ele não está dizendo que Deus simplesmente nos cria, mas ele é o responsável por nos manter também, né? Se a gente morasse em Brasília hoje, eu diria com muita tranquilidade, Deus não está dando o seu sustento porque você é concursado e você tem tranquilidade nisso. Porque se Deus quisesse tirar o seu sustento, ele cancelaria o seu concurso e você deixaria de ser concursado, como eu conheço algumas pessoas que aconteceu isso anos atrás. Então, assim, muitas vezes a gente se confia no nosso bom salário, no nosso concurso, ou qualquer outra coisa que nos traz uma aparente paz. Feito agora na pandemia, Deus deu um freio em muita gente e disse assim, e aí, quem sustenta você? Sou eu ou é a confiança que você tem em si próprio, né? Então a gente vai ver isso com muita firmeza. E aí ele segue. Ele não é somente a pessoa que cria e sustenta, mas ele é eterno, infinito e imutável. Em quê? Em seu poder e sua perfeição. Em que mais? Em sua bondade e glória. Sua sabedoria, justiça e verdade. Então, quando ele fala aqui de eterno, infinito e imutável, ele está abordando uma coisa que a gente chama de atributos. Existem atributos que são somente do próprio Deus e existem atributos que ele permite que cheguem a nós. É tipo assim, Deus ama. Ele permite que nós amássemos também. Mas ele é eterno, infinito e imutável. Eu diria que a gente pode ter traços de algumas dessas coisas, mas a gente não será como ele. Por exemplo, a gente é mais mutável do que a gente queria. A gente é infinito, mas a gente não é infinito como o Senhor. Por quê? Deus ele não foi criado. Nós fomos criados em algum momento. Então, a nossa história começa em determinado ponto da história da redenção, e ela se seguirá, e aí eu digo, a partir de agora, para sempre, sendo que alguns são criados
né? O catecismo de Westminster dirá que alguns são criados para a predestinação e outros são criados para a perdição. O Ronaldo até falou isso no último creio. Ele disse assim, Deus está lá no inferno. Aí eu brincando com o Uriel, disse, Ronaldo já gosta de botar uma polêmicazinha na aula. Porque a gente tem, por exemplo, com uma expressão dessa, muita dificuldade. Como assim Deus está? Se Ele é o Criador de tudo e Ele é aquela pessoa que permite que tudo aconteça, Ele tem permitido ainda que o reino de trevas trabalhe. Mas Ele colocou dentro da história da redenção que ia haver um momento que isso ia parar. Então, assim, quando a gente ouve que Deus está no inferno, dá um nozinho na cabeça da gente. Porque a gente tem muita dificuldade de pensar bem e mal em que eles se separam. Mas se Deus é eterno, e Ele permite que seres humanos vivam, que, por exemplo, anjos vivam, que tenham anjos que ainda continuam com Ele, e anjos que decaíram assim como o diabo, né? Porque às vezes a gente pensa em reino de trevas só no diabo também, né? Às vezes a gente perde esse ponto de contato também. Ou seja, existiram outros anjos que também decaíram. Mas eu não vou ficar focando nisso aqui não, certo? Lá na frente a gente trabalha um pouquinho disso. E aí outras coisas. Poder, perfeição. Ou seja, Ele é eterno, infinito, imutável em quê? O poder dele não muda. Ele continua sempre perfeito. Ele é sempre bom. Ele é sempre glorioso. A sua sabedoria é infinita e completa. Justo, verdadeiro. Ou seja, por conta da nossa queda, tudo isso vai variar na nossa vida. A gente queria ser sempre verdadeiro, mas a gente não consegue. A gente quer ser sempre bom, mas vez por outra a gente vai inventar alguma história, ou às vezes vai se enganar, né? Nem sempre a gente diz a coisa errada porque a gente quer. Né? Tipo, pregando lá em cima, não porque Abraão, e não era Abraão, era Isaac, ou era Jacó, e a gente citando um outro nome porque a memória falhou naquele momento. Né? Então assim, vai haver engano, mas Deus não muda, Ele é sempre justo, Ele não se engana. Então isso é uma questão. O que é que os autores nos ajudarão, ou como eles podem nos ajudar a entender isso? O primeiro autor é o autor bíblico, né? Essa pergunta está surgindo de algum lugar. É isso que muita gente confunde nos catecismos. Pastor, da onde está vindo a resposta dessa pergunta? De onde está vindo essa teologia? Porque esses homens escreveram isso a respeito. Tem vindo de onde? Por exemplo, se a gente tivesse com um breve catecismo aberto, a gente teria muito mais textos bíblicos. Ou quando a gente está estudando o CRE na quarta, a gente vê quando a gente pega a confissão de fé, você vai ver várias citações bíblicas, ou seja, tem uma base muito maior. Como esse catecismo ele é mais simples, você vai ver citações mais curtas, mas isso ainda assim não significa que não há embasamento bíblico. E aí no Salmo 86, versículos de 8 a 10 e o último aqui, o 15, vai dizer o seguinte: não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E é interessante como o salmista escreve a expressão, né? Como se houvesse outros deuses. Ou seja, mesmo que as pessoas pensem que possa haver outros deuses, não há nenhum que se compare a ti. Ou seja, o salmista se utilizando de uma linguagem completamente humana para dizer assim, mesmo que as pessoas acreditem em outras coisas, nada se comparará a ti, Senhor. E aí ele segue, e nada existe que se compare às tuas obras. Ou seja, nem a ti, nem aquilo a que tu faz. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. E aí ele encerra, né? Ou seja, ele diz assim, será que existem outros deuses? E ele já responde no versículo seguinte, né? No versículo 10 aqui, né? Pois tu és grande, por quê? Só tu és Deus. E o versículo 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes a gente se distancia. Se Deus realmente não fosse misericordioso, não existiria mais terra. Nenhum de nós estaríamos mais aqui. Porque a gente peca e erra contra Ele constantemente, né? Eu costumo brincar, quando alguém chega
no gabinete pastoral ali para conversar com a gente, a pessoa diz assim, rapaz, fulano fez isso e aquele outro. Eu digo, tudo bem, eu sei que você está triste, ou chateado, ou amargurado, enfim, mas vamos lembrar de um ponto de partida essencial e importante. Você tem feito a mesma coisa contra Deus constantemente. Ou seja, antes da gente pensar em que alguém peça perdão a mim e a você, quando a gente está chateado, a gente tem pecado contra o Senhor constantemente. Isso é uma coisa muito boa para que a gente se lembre de assim, rapaz, eu realmente tenho que perdoar, porque eu tenho sido perdoado constantemente. Para mim, uma das coisas mais legais desse Catecismo Nova Cidade é porque ele sempre vai lembrar alguém um pouco mais antigo e logo em seguida vai citar alguém da atualidade. Ou seja, uma coisa que eu aprendi muito importante no seminário. Existem coisas da Bíblia que já foram explicadas e reexplicadas novamente por vários pastores e teólogos ao longo de toda a história da igreja. Por que será que eu e você, a gente tem e quer tentar inventar a roda? É tipo assim, a gente já tem base bíblica, pessoas confirmando e reafirmando, porque a gente quer tentar inventar algo que já foi dito várias vezes, né? Jonathan Edwards, que para muitos teólogos é um dos maiores, não somente teólogos, mas filósofos cristãos de todos os tempos, né? Os escritos deles nem sempre são tão fáceis, justamente porque era uma mente filosófica impressionante. Então, se você gosta de filosofia e gosta de juntar filosofia e teologia, eu diria que os escritos de Edwards têm muita riqueza. Ele vai dizer o seguinte, pensando a respeito justamente dessa pergunta, quem é Deus? Ele vai dizer, ele foi quem primeiro deu as leis da natureza, ele já está citando ciências aqui, sem nem a gente falar muito sobre fé e ciência, naturalmente falando, e portanto tem toda a natureza em suas mãos. Pegando essa citação de Edwards aqui, não tem como não pensar, por exemplo, no Salmo 19. Normalmente a gente só lembra do começo do Salmo 19, né? Mas abra aí rapidinho para a gente dar uma olhada. A gente sempre lembra do versículo 1 que fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas ele segue falando a respeito disso. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. E ele vai seguir aqui. Para mim, esse é um dos salmos mais belos, que somente reitera o que a gente está falando. E Edward vai dizer, fica evidente que Deus tem o mundo em suas mãos para dispor dele segundo o seu querer. Então, muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam, digamos assim, numa divindade maior, num ser superior, eles vão dizer assim, alguém construiu isso aqui, ele criou e está olhando lá de cima, vendo o circo pegar fogo. Muita gente acredita nisso. Mas a Bíblia, ela constantemente, não somente nos dirá quem é o próprio Deus, mas que ele controla todos os detalhes. Cientistas cristãos, eles dirão o seguinte, que Deus é o Deus do microcosmos, ou seja, daquela coisa que a gente não consegue ver e somente os melhores microscópios atingirão, digamos assim, permitirão que a nossa visão consiga enxergar. E ele é o Deus do macrocosmos também, ou seja, das coisas que a gente nem faz ideia, das quantidades, por exemplo, de estrelas, galáxias e coisas que muitas vezes a gente vai tentar ter entendimento e a gente não vai fazer ideia do que seja, né? Eu consigo, digamos assim, alcançar um pouquinho de entendimento nisso, porque estudando o som, a gente vai vendo algumas coisas matemáticas, diz assim, rapaz, por exemplo, 10 elevado a alguma coisa, e a gente fica assim, tentando conceber 10 elevado à quinta.
Aí eu estudando som, na época lá atrás, assim, não, mas aquele botãozinho de volume da mesa de som, aquela progressão ali, ela é exponencial. E você fica viajando, exponência o quê? Porque justamente a gente não se aprofundou naquilo ali, mas não significa que Deus não tenha o controle. Eu fico pensando, a gente brigando aqui, Rodrigo, para ajustar o som aqui na igreja, e Cristo entrava no mar. Porque Ele é o dono do vento e das ondas acústicas, e Ele percebia que a propagação ia ser muito melhor. Agora, quem não estuda som, nunca vai, tipo assim, Deus entrou no mar, por Ele ser o criador e dono, Ele podia inverter, podia ficar lá no meio do mato e inverter todo o movimento, mas Ele não se contradiz. Ele se utiliza daquilo que Ele criou. Ele entra no mar e fica a favor do vento. O que é que a Bíblia está ensinando a gente com um detalhe tão simples, uma história tão simples como essa? Se Ele criou e Ele não quer trazer nada de extraordinário para mim e para você, naquele momento, Ele está se utilizando daquilo que foi criado por Ele próprio. Ou seja, Ele controla tudo. Se Ele quisesse que a queda de uma maçã de uma árvore pairasse ali no meio, controlando a gravidade, Ele faria, mas Ele não precisa. E muitas vezes a gente fica viajando se aquilo pode acontecer ou não, né? Mas, enfim, faz parte da nossa vida. Um teólogo mais moderno, né, vivo ainda, alguns dizem que é a maior autoridade em Novo Testamento viva hoje, né? Donald Carson, para os mais íntimos de A. Carson, ele vai dizer o seguinte: para alguns, e é justamente do que eu estava falando, né? Deus é um sentimento ou a causa imutável do começo do universo, ou um ser cheio de transcendência. Aí o pessoal fica começando a falar esses palavrões filosóficos, né? Transcendência e imanência. Calma, gente, né? Não precisa se aperrear, não. Mas nós estamos falando do Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia, ele é autodefinido, ou seja, a Bíblia é justamente para nos mostrar quem é Deus e como Ele quis se apresentar para mim e para você. Aquilo que Ele não quis que nos fosse apresentado, Ele não colocou na Bíblia. Então a revelação de Deus, quando a gente pega a Bíblia e diz assim, quem é Deus? É aquilo que Ele nos mostrou, que Ele queria mostrar para mim e para você. Alguns teólogos dirão, né, existe a revelação natural, ou seja, que a gente acaba de ver aqui com Edwards, a natureza, aquilo que ele cria, e existe a revelação especial. Aquilo que ele queria que a gente fosse buscar em algum lugar que nós não víssemos naturalmente e pudéssemos adquirir um pouco mais de conhecimento acerca dessa autodefinição, daquilo que ele permite que homens escrevessem a respeito dele, para que nós conhecêssemos ele. E ele segue. Ele fala de si mesmo como eterno e justo. Ele é o Deus de amor, é o Deus da transcendência, ou seja, Ele está acima do espaço, do tempo e da história. Eu acho que a parte mais difícil para a gente entender é a questão do tempo e da história. Porque quando a gente pensa da criação para frente, ok, a gente consegue apalpar porque a gente consegue pensar historicamente isso. Mas antes da criação, antes de você ler Gênesis 1, que não existia forma e a terra ela era sem forma e vazia. Deus estava onde? A gente tem até dificuldade de pensar isso, né? Mas ele segue e vai dizer o seguinte: no entanto, ele é um Deus imanente, e eu diria que essa é a parte mais importante para mim e para você. Por quê? Ele está de tal modo conosco que não é possível fugirmos dele, como diz o salmista. Eu posso estar no mais profundo abismo e ainda assim Ele estará comigo. Muitos homens tentaram fugir do próprio Deus e acharam que conseguiriam. E ele segue. Ele está em todo lugar, ele não muda, ele é verdadeiro, é confiável e, para mim, a coisa mais fascinante da fé cristã, ele é pessoal. Quando Cristo morre na cruz, e o texto bíblico diz que o véu se rasga de cima para baixo, que o normal seria ele se rasgar com pessoas rasgando ele de baixo para cima, né? A gente puxaria ele de baixo para cima e o véu rasgaria. Mas o que é que esse movimento de rasgar o véu de cima para baixo nos diz? Ele está dando acesso. Ou seja, o povo de Israel no Antigo Testamento
para pedir perdão pelos seus pecados, apontavam para Cristo. Ou seja, o cordeiro morto, o animal, literalmente, era um tipo de Cristo, ou seja, estava apontando para algo que aconteceria, mas quando o verdadeiro cordeiro morre, ele diz assim, eu dou a vocês agora o Espírito, e o Espírito é quem nos dá acesso ao Pai. Essa simples frase e essa simples explicação já cai por terra, por exemplo, a teologia católica, que fala da questão de Maria interceder por nós. A gente não precisa de Maria. Para isso, ela é importante dentro da história da redenção, porque ela foi a mãe de Cristo. Mas ela não é nada mais do que uma grande mulher dentro da história da redenção, que foi a mãe de Cristo, usada pelo próprio Deus. Ou seja, ela tem um marco importante dentro da história da redenção, sim, né? Porque às vezes a gente, como cristão protestante, a gente quer, digamos assim, tirar Maria da história da redenção. Não, Maria é importante, irmãos, mas ela não é nada além do que a mãe de Cristo e dos irmãos do nosso Senhor. Então, essa simples explicação de véu sendo rasgado, Cristo subindo, a promessa do Consolador, ou seja, do Espírito Santo, já dá uma claridade muito grande para mim e para você a respeito de quem é Deus e dessa pessoalidade. Né? É muito tranquilo quando a gente pensa assim, não, eu posso exortar a irmã, posso, mas ela também tem o Espírito Santo, ou seja, se Deus me incomoda a exortá-la, ela também já está sendo exortada pelo próprio Espírito. A gente não erra sem o Espírito lembrar a mim e a você que a gente errou. Uma vez por outra, ele para algum irmão, né? Chega assim, puxa a orelha desse aí, porque eu estou puxando e não está resolvendo. Pega um agente externo, pensando de maneira bem simples, e ajuda aí no processo. Irmãos, alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Pode seguir? Se constrange ou não, viu? Eu posso não saber responder também. Eu tenho 2 amigos aqui para me ajudar. Hein, Uriel? Aí é a bronca. A bronca por quê? Aí tu corre o risco de não sair dessa pergunta. Mas me ajudem, viu? Quantas pessoas existem em Deus? Eu gosto muito de pensar, talvez isso é só uma comparação para que a gente entenda melhor, certo? Não saio daqui dizendo que Deus é feito um casamento, não. Por favor. Mas o que nos ajuda a entender essa questão de Deus ser um único Deus, mas que são 3, é a mesma ideia de quando nós casamos, nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Existem outras imagens que nos ajudam a entender também, mas eu acho que existem boas explicações aqui que nos ajudarão a entender um pouco melhor. Mas o catecismo dirá o seguinte: existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Abram aí Gênesis capítulo 1. Para mim, esse é um dos textos mais legais a respeito de pensar Trindade logo no início da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Todas essas expressões de Deus aqui é a respeito da Trindade. E eles viram que foi bom. No hebraico a gente vai ter essa expressão ainda mais forte de Trindade e não de um único Deus. Que é o único Deus, certo? Só para vocês entenderem, né? Daqui a pouco vocês estão... O risco é vocês saírem daqui pensando que existem 3 deuses, né? Mas vamos entender. 2 Coríntios 13:13 dirá o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês agora e para todo sempre. Já entenderam de onde vem
A bênção apostólica. Eu gosto muito também da bênção de Arão. Ela é muito bonita também. Você pode pesquisar depois. Esse é um dos autores que eu mais gosto, um dos puritanos que eu mais gosto. Richard Baxter. Ele tem um livro chamado... Tu lembra, Uriel? Que mudaram. É o Pastor Aprovado, mas mudaram agora. É o Pastor Aprovado? E Jonathan Edwards chega na vila em que Baxter pastoreava. Isso não tem nada a ver com a aula, certo, irmãos? É só um fato histórico. E ele diz que conseguia sentir o perfume do pastoreio de Baxter 100 anos depois, na região que ele pastoreou. Eu fico tentando conceber isso, irmão. Imagine, eu pastoreei aqui, Casa Caiada, 2021. 100 anos depois, chega um outro pastor e diz assim, eu consigo sentir o perfume do pastoreio. Meu amigo, isso era um santo homem de Deus que conseguiu realmente impactar aquela região. Né? E ele vai dizer o seguinte acerca da Trindade. É necessário, e essa expressão ela é belíssima, que creiamos nesse grande mistério, ou seja, realmente não é fácil que a gente entenda essa questão da Trindade. Ou seja, é uma questão de fé, que creiamos no mistério no grande mistério da bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, não somente quanto à eterna e insondável inexistência, como especialmente pelo conhecimento das três grandes espécies de obras de Deus sobre o homem, ou seja, como nosso Criador e Deus da natureza, como nosso Redentor e Deus da graça que governa e reconcilia, e como nosso Santificador, Aplicador e Aperfeiçoador de todos, a fim de nos tornar aptos para a glória. Nessa expressão pequena, Baxter consegue mostrar para a gente o que cada pessoa da Trindade, sendo um só Deus, como ele trabalha, ou seja, Deus como Criador, Deus da natureza, Cristo, Redentor e Deus da graça, que nos reconcilia com Deus Pai, e o Espírito como aquele que santifica, aplica e aperfeiçoa. Ou seja, quando a gente pensa no movimento da Trindade, até nos ajuda a pensar. Deus passa o Antigo Testamento inteiro apontando que haverá justamente um Redentor que virá. Então a gente, ao ler o Antigo Testamento, essa imagem é uma das imagens mais fortes dentro do Antigo Testamento. Virá, esperem porque virá um Redentor. Quando esse Redentor chega, ele diz assim, eu voltarei para o Pai e enquanto eu não vier novamente, eu deixarei com vocês o Consolador. E o que é que o Consolador passa a fazer? Começa a apontar novamente para esse Redentor que veio e voltará. Ou seja, é um apontando para o outro, numa união perfeita e dizendo o seguinte, essa perfeição que nós temos, a gente espera que vocês tenham como igreja. Aí fica o desafio, né? Realmente é desafiador para a gente buscar essa perfeição. E aí, isso aí é Baxter falando a gente cerca de 300 anos atrás. E aí hoje, Kevin DeYoung vai dizer o seguinte, Pai, Filho e Espírito juntos são inerentes a uma única essência, embora existam algumas distinções. Um não é o outro, mas são iguais em posição, iguais em poder, iguais em glória e iguais em majestade. Então vai dizer que um não é o outro, ou seja, são pessoas que é um único Deus. Irmãos, até para explicar dá nó na cabeça, viu? Por isso que Baxter diz, creia, meu irmão. É que nem predestinação, a gente nem chegou lá ainda, eu já estou botando a lenha na fogueira aqui. Certo? Mas ele vai seguir, ele vai dar algumas ideias que ajudam. Primeira coisa, por que isso é importante? A Trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Se Deus fosse um único Deus, sem ser três pessoas, né? Continua sendo um único Deus, mas existe pensando na Trindade. Por exemplo, os testemunhas de Jeová acreditam que não existe nem Filho e nem Espírito. Deus é uma única pessoa. Né? Até fizeram essa pergunta semana passada. E aí, o que é seita? Como é que a gente pensa aí?
Será que eu vou ter que ser ou rebatizado, ou batizado novamente, porque o meu primeiro batismo não valeu? E você vai ver realmente algumas anomalias. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi batizado numa igreja neopentecostal. Chegando na igreja presbiteriana, o primeiro batismo não foi reconhecido por a igreja presbiteriana não acreditar que a igreja que ele fazia parte era igreja. Ou seja, você está sendo batizado pela primeira vez, ou seja, o primeiro batismo não valeu. É você batizado na MPB, sendo que a gente só faz aspergir, ou seja, só cai umas gotinhas de água na cabeça, né? Aí esse abençoado sai da IPB e vai para a igreja batista. Tá faltando água, amigo. Batiza de novo. Mergulhe o menino. Eu diria que isso é um descompasso denominacional. Por quê? Se você for batista e chega aqui, a gente não vai batizar você de novo. A gente acreditar que a igreja batista que você faz parte ainda é igreja, você foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito. Para que eu batizar de novo? A não ser que haja alguma divergência a respeito disso. E ele vai citar o seguinte: a Trindade nos mostra que podemos ter profunda, real e orgânica unidade na diversidade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito operem em completa união. E, se a gente pudesse resumir, o resumo seria esse: o Pai designa, o Filho realiza e o Espírito aplica. Ou seja, existe um movimento perfeito da Trindade. Se a gente pudesse, digamos assim, explicar de maneira um pouco mais humana, não vai haver ciúmes, nem descompasso e nem desordem no movimento da Trindade. Mas se a gente pudesse ser um pouquinho mais teológico, essa seria uma boa explicação. Designa, realiza e aplica. E ele encerra da seguinte maneira: a doutrina da Trindade ela é crucial para o cristão, porque não há nada mais importante no mundo do que conhecer a Deus. E ele vai resumir da seguinte maneira: a Trindade é importante porque Deus é de suma importância. Muitas vezes a gente está na igreja querendo entender a si próprio, mas nosso primeiro objetivo deveria ser conhecer o próprio Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança da Trindade, a gente só vai se conhecer quando a gente conhecer o próprio Deus. Por isso que essas perguntas iniciais são tão importantes. Quem é Deus? O que é ou como é a Trindade e como isso acontece? São perguntas aparentemente simples, algumas nem tanto, feito essa, né? Mas que farão muito sentido para quando a gente continuar a estudar a Bíblia, e vai dar uma base muito boa para a gente, que fará com que a gente não duvide de algumas coisas, ok? Posso seguir? Vocês permitem? Me dão essa permissão. Veja que sequência legal. A gente fala de Deus, fala da Trindade, para daí então conseguir falar um pouquinho da gente. Como e por que Deus nos cria? Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Isso aqui eu diria que está de maneira organizada um pouco diferente, mas se você abrir aí, procurar na internet, breve catecismo de Westminster, pergunta 1, o que está dizendo aí? A gente foi criado para quê? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper dirá que deveria ser glorificar ao gozá-lo. Ou seja, as duas coisas não se desconectam. Eu diria que a expressão pode ser a mesma, sendo que a gente tem dificuldade, né? Como é que eu vivo para a glória de Deus? É como se fosse uma coisa transcendente, né? Não está perto, está longe. É como se a gente precisasse desconectar aqui da Terra, por exemplo. Não, eu só vou conseguir glorificar a Deus se eu for, por exemplo, para um monastério. Se eu me isolar, aí eu consigo glorificar. Deus nos fez para estarmos aqui, irmãos, realmente vivendo nessa confusão e conseguir ainda assim glorificá-lo, em meio à nossa pecaminosidade e em meio à pecaminosidade dos outros. E aí, quem é que pode nos ajudar?
Gênesis 1, 27 dirá o seguinte: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já cai por terra uma outra problemática que tem vivido muito grande hoje em dia. Deus não criou o homem à sua imagem e a mulher subjugada a ele. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Agora, quando a gente pensa em função e responsabilidade, aí o pessoal realmente não vai entender em como a gente separar isso. Eu não vou entrar nisso agora, não, que não é o nosso tema não, certo? Mas é só para a gente entender um pouquinho, que muitas vezes a explicação já está no versículo e a gente fica tentando encontrar em outro lugar. O bispo J.C. Riley vai dizer o seguinte: a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar. É o objetivo de uma das orações para o Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Lá em João, capítulo 12, versículo 28. É o propósito pelo qual o mundo foi criado. É o fim pelo qual os santos são chamados e convertidos. É o principal alvo que devemos buscar, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo. Eu diria que uma das maiores confusões da nossa mente é trazido pela Igreja Católica. Que é, se eu estou aqui hoje na igreja, eu estou glorificando a Deus, quando eu saio daqui e vou para casa, ou amanhã quando eu for para o trabalho, eu não estou mais glorificando a Deus. Não existe essa desconexão, irmãos. Isso é um dos maiores modos da reforma protestante. A nossa vida toda fazendo tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu sou um sapateiro, um engenheiro, um músico, um médico, um vendedor, seja lá o que for, eu sou para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus vindo para a igreja e guardando o domingo, tanto quanto eu glorificarei a Deus durante toda a minha semana, indo para o trabalho, na minha casa, com os meus filhos, na minha devocional, comendo também. Ou seja, qualquer coisa que a gente faça é para a glória de Deus. Então, não é para ser distante realmente, não, é para ser perto. Tudo que eu faço é tipo assim, as coisas simples, tipo assim, eu pego o ônibus para a glória de Deus, ou entro no meu carro, ou eu pego a minha moto, ou seja, qualquer coisa que eu faça, levantar, acordar, tomar banho, pronto. Eu tomo banho para a glória de Deus. Para quem não gosta, né? Para quem só toma banho dia de sábado, faz tudo. Então assim, é para ser palpável mesmo, eu glorifico a Deus com tudo que eu faço. Agora, nos meus momentos de ira, de descompasso, de desânimo, de desacreditar, de não confiar como eu deveria, eu estou deixando de glorificar a Deus. E é aí onde o Espírito realmente nos ajuda. Ele nos traz para perto novamente. E muitas vezes a gente acha que, tipo assim, né? Por exemplo, eu briguei com minha esposa ontem de noite, então hoje de manhã eu não venho para a igreja. Eu sei que será um pouquinho mais difícil vir, meu irmão, mas você está obedecendo do mesmo jeito, vindo. Não é para deixar de vir realmente, né? A gente tem que vir. Não somente Riley, mas Piper dirá o seguinte: o ponto é que ele nos fez seres humanos à sua imagem para espelhar a imagem de algo, ou seja, a dele mesmo. Nossa existência trata de mostrar a existência de Deus, ou mais especificamente, trata de demonstrar a glória de Deus. Penso que isso significa as múltiplas perfeições de Deus, o brilho, o esplendor, a irradiação de suas multicoloridas e belíssimas perfeições. Piper trazendo isso, ele lembra o seguinte, ou seja, é realmente para as pessoas verem em mim e você a Cristo. Não é para ser estranho não, as pessoas perguntarem a mim e a você se a gente é crente, não. É para ser normal mesmo. Porque a gente começa a viver de maneira tão conectada com o Senhor que as pessoas vão estranhar. É tipo assim, eu estava com um amigo essa semana e ele disse assim, não se estressa não. Eu digo, não, eu me estresso, mas existe algo, né? Ele não era crente, eu tive que explicar, né? Existe algo que controla a minha vida. Então assim, eu diria que é menos comum eu me estressar. Porque se eu me entregar ao meu desespero, à minha descrença,
a minha possível ansiedade, realmente é complicado em conseguir viver. E eu fico pensando como é que as pessoas conseguem viver desconectadas de Deus. Porque elas realmente se entregam a isso que deveria estar acontecendo, não acontece. Por quê? Só quem tem essa capacidade de espelhar somos nós. Só quem consegue viver debaixo da glória de Deus somos nós. Então isso é para ser realmente comum. Ok? Posso seguir? Eu pensei até que eu ia gastar mais tempo. 5. O que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas, sua poderosa palavra, e toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob o seu amoroso governo. Isso ele está citando Gênesis 1. E Gênesis 1:31 diz o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então você vai ver essa expressão sendo repetida durante Gênesis 1 o tempo inteiro. E viu Deus que foi bom, e viu Deus que foi bom, e viu Deus que foi bom. E só tem um momento que ele diz que pode melhorar, que é quando ele cria o homem. E essa expressão é importante porque ele mostra que nós somos seres relacionais. Ou seja, isso é uma outra imagem importantíssima da Trindade. Para que a gente busque ter os melhores relacionamentos possíveis. Vai haver problema, vai ter todo pecador, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode desconectar dessa ideia. E aí, ele vai citar Calvino. E Calvino vai dizer o seguinte: é correto, portanto, dizer que este mundo deva ser chamado espelho da divindade. Não haja suficiente clareza para o homem obter pleno conhecimento de Deus ao olhar para o mundo, mas o fato de que ele se revelou até aqui, de modo que a ignorância dos ímpios seja indesculpável. Ora, os fiéis a quem ele deu olhos enxergam vislumbres de sua glória, brilhando em tudo que foi criado. Sem dúvida, o mundo foi feito para ser o teatro da glória divina. Você vai ver muitos autores usando essa imagem a respeito do teatro. Calvino, o próprio Piper cita essa expressão. Você vai ver outros teólogos reformados falando a respeito disso também. Por quê? É que nem a gente acabou de ler aqui o Salmo 19. Deus quer que a gente enxergue Ele nas coisas. E eu estava pensando na beleza de algumas cidades que Deus permite que o homem tenha a capacidade, a habilidade de ser criativo também. E você consegue ver a beleza de coisas que se misturam da natureza e da cocriação. Ou seja, Deus permite que o homem também crie e que crie beleza também. Isso é uma coisa que a gente perde a conexão, né? Eu estava conversando e disse assim, rapaz, é interessante em como eu estava conversando com um amigo assim, em como eu me emociono vendo o esporte, a capacidade esportiva de algumas pessoas. Eu disse, rapaz, isso não é muito comum comigo não. Agora, é tipo assim, ouvindo música é mais possível. Algumas pessoas são mais impactadas pela música, né? E ficam encantadas, por exemplo, com a beleza da natureza ou da arquitetura e coisas assim, né? Pessoas que têm esse lado mais da arte aguçado, é mais comum você ver, né? Tipo assim, você se abestalhando, digamos assim, em alguns lugares com algumas coisas, né? Os artífices, né? Deus dá a capacidade em alguns irmãos do Antigo Testamento de criarem beleza, né? Eu estava na pregação de Atos aqui citando, eu fui procurar a imagem do templo de Dario e tem uma peça, né, como eu citei das últimas pregações de Atos, um pedaço do templo no Museu do Louvre. Eu disse, meu amigo, não sei quantos mil anos depois ainda conseguiram guardar parte de peças, né? Tem outras coisas que a gente, né? Eu costumo brincar com minha esposa que ela solteira, ela teve a oportunidade de ir em Paris e não entrou no Louvre. Eu digo, isso não é um pecado, não, isso é um grande pecado. Porque para quem gosta de arte,
É tipo assim, qualquer lugar que você entre, você vê telas, afrescos, até coisas musicais, tipo, é tipo assim, você nunca foi em Brenan, pra mim isso é uma coisa assim, inconcebível, sabe? Porque eu gosto muito de arte. Então, assim, você fica sem acreditar, quando você desconecta dessas coisas, que alguma pessoa não gosta, mas Deus permite que pessoas também não gostem de arte, né? Então, a gente vai aceitando, né? Mas é interessantíssimo isso. O Uriel já está me lembrando ali que o Ronaldo terminou. E, citando essa última, essa citação de Hughes, ele vai dizer o seguinte: a frase inicial do Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Temos aí o Cristo cósmico, o Criador de todas as coisas, e de fato o apóstolo Paulo reúne ambos em 1 Coríntios 8,6, onde diz que nossa existência se deve ao único Deus e Pai e ao único Senhor Jesus Cristo, ou seja, toda a nossa existência depende deles. Então a gente não tem como desconectar o que foi criado com a nossa criação. Às vezes a gente tenta fazer isso também, né? Tipo, seres humanos, natureza. Deus nos fez diferentes, mas tudo foi criado e é controlado por Ele. Então a gente não tem como desconectar esse aspecto do que foi criado, certo? Então assim, de maneira básica é isso, mas se você quiser aprofundar um pouco mais, a gente pode dar alguns direcionamentos para vocês, ok? Então a gente encerra por hoje